sequência dos nossos temas, eles se referem à metodologia, que é o número 3 do nosso projeto. Então, o item de hoje que vamos abordar, na verdade, são modalidades de pesquisa, ou também podemos dizer tipos de pesquisa, os principais tipos de pesquisa. Depois eles se subdividem, mas é interessante para o nosso estudo apenas conhecer os 4, dos quais nós vamos utilizar um tipo de pesquisa, a menos que você queira fazer uma pesquisa de campo, de laboratório, aí obviamente que você vai utilizar mais do que uma, não é? Então, nós temos primeiramente a bibliográfica, depois nós temos a descritiva ou de campo, a experimental ou de laboratório e ainda a pesquisa histórica. Vamos iniciar com a bibliográfica. Os autores falam que ela é considerada por excelência a formação dos acadêmicos. É a primeira utilizada pelos acadêmicos. Ela forma uma base para as demais modalidades de pesquisa também. Mas ela pode ser um trabalho de conclusão de curso, o que nós chamamos de TCC, uma monografia de especialização, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado ou de pós-doutorado. O pesquisador ele deve analisar com atitude crítica os documentos que ele vai utilizar, os livros que ele vai buscar, seja em bibliotecas ou particulares, não é? E a seleção dos autores. Por que a seleção dos autores? Porque você sabe que nós temos os autores em todas as áreas, os contrários e os a favor, não é? Do problema que você deseja investigar. A segunda, que é a pesquisa descritiva ou de campo, ela busca precisão possível como a frequência, as características e a natureza do fenômeno que você deseja estudar, bem como a sua relação e o contraste com outros fenômenos que ocorrem semelhante a esse que você está estudando. Ela não manipula variáveis. O que significa isso? Os dados que você coletar, seja de um questionário ou de uma entrevista ou de uma observação, você não pode modificar. Por isso, um instrumento de pesquisa, ou seja, um questionário que você aplicou, ele não pode ser modificado, mesmo quando ele está incompleto. Se alguém esqueceu de responder alguma questão, você não pode considerar este instrumento de pesquisa. Você deve eliminá-lo. Qual é a finalidade, então, dessa pesquisa de campo? Descrever, registrar, interpretar e correlacionar os fatos ou fenômenos que você está investigando. Então, esse tipo de pesquisa usa como instrumentos a observação, que nós vamos estudar mais adiante, não é o que é uma observação, a entrevista, o formulário e o questionário. O próximo tipo de pesquisa é a pesquisa experimental ou de laboratório. Ela parte sempre de uma hipótese a ser testada. Então, vocês aprenderam o que significa uma hipótese. É uma suposição e que você tenta buscar eliminar erros e uma tentativa, buscando estudos, até para verificar se a sua hipótese é falsa ou verdadeira, não é? Então, ela pode ser de laboratório, essa pesquisa pode ser de laboratório ou médica. Esse tipo de pesquisa, por fazer experimentos em laboratório, tanto na enfermagem, na medicina, quanto na ciência da computação ou também na administração, você pode manipular desde que você esteja fazendo um experimento. Você não está fazendo um questionário para as pessoas, o que elas vão te responder. É em laboratório, então é diferente. Então aqui você pode manipular e controlar o objeto de estudo durante a experimentação.
Por quê? Porque você pode verificar que durante a experimentação alguma coisa está dando errada. Por exemplo, um medicamento, ele está provocando efeitos colaterais, então você tem que eliminar isso, não é? Então, ou você está buscando uma cor diferente, ou seja, dentro da administração você está buscando conceitos diferentes, ou então você está buscando comportamentos diferentes em nível social, você tem que verificar isso. Então, se você não está conseguindo, por exemplo, na computação, você está fazendo um protótipo e você precisa de um nível, ou seja lá, você está controlando a energia que você precisa para aquele experimento que você está fazendo, você tem que fazer, você está testando, você tem que buscar chegar o mais próximo daquilo que você deseja. Então pode ser efetuado em laboratório ou então ao ar livre. Como você vai testar a velocidade ou como você vai desligar uma seta, o que você precisa? Você precisa de movimento. Então, se você não pode fazer isso dentro de um laboratório, como na ciência da computação, você pode ir para a rua. Assim como você vai testar um experimento em nível de saúde, de um laboratório que você está testando o sangue de uma determinada equipe de trabalho, você vai a campo coletar esses dados, coletar o sangue, por exemplo, não é? E a pesquisa histórica, na verdade, já histórica fala do que já aconteceu. A história consta de registro, de análise, não é? E interpretação de conhecimentos do passado para poder descobrir generalizações no nosso presente, fazendo comparações, obviamente, não é? Que sejam úteis até para você poder fazer uma predição do futuro. O historiador, ele deve observar a temporalidade, quando que isso ocorreu, em que época isso ocorreu, o tempo, não é? Conta muito para fazer as comparações. Em que espaço foi feita essa pesquisa, não é? Essa história está contando que isso ocorreu onde e com que agentes sociais participaram daquele registro, na verdade. A geografia, onde isso tudo ocorreu. E ainda a pesquisa histórica remonta às fontes primárias. O que são fontes primárias? Podem ser aqueles documentos, ou documentais no caso, não é? Pode ser certidão, pode ser registros de casamento, de nascimento, de batismo, ou então, dependendo do que você está fazendo de laboratórios, pode ser a planta de um laboratório que você está verificando, ou então dentro de uma administração, os documentos que foi implantado uma determinada empresa e assim por diante. Quais são as técnicas da pesquisa histórica? Obviamente que são dados históricos ou documentais, e a crítica histórica e a síntese final.